Oi para todo mundo, falando da Parashá, Guabeno Roni Hadid e eu, Meir Carmo. A gente está na Parashá Bo. Parashá Bo, a famosa Parashá que aparece o sacrifício que foi feito pelo povo de Israel antes da saída do Egito, como uma antecipação, como uma condição importantíssima antes da saída do Egito. A gente vê isso já aqui no capítulo 12, versículo 1, 2, 3, 4, né? Que Deus ordena para pegar no 10º dia de Nissan um korban, um Selebetavot, é um cabrito, né? E daí esse cabrito eles vão fazer Shachatot Kol Karnei Ben Arba, vão fazer uma korban dele, vão fazer um sacrifício dele, o famoso korban Pesach. Do sangue desse korban eles vão colocar nas mezuzot. Mezuzot são as umbral. É o lado da porta. Umbral? Umbral, você fala em português. Boa essa palavra. Umbral, o lado da porta, eu me lembro. Boa palavra, né? Já esqueci o português, mas eu acho que a gramática foi boa. Vai colocar lá então o sangue, sim, que é na verdade a base em termos, né, da ideia do que a gente coloca hoje em dia também no judaísmo, a famosa mezuzá. Mezuzá que se coloca na entrada de cada porta da casa, escrito lá dentro a Parashá do Shema Israel, etc. O que a gente vê aqui, na verdade, então, que uma das coisas mais importantes para serem feitas, né, antes de sair do Egito, talvez uma condição importantíssima, é fazer esse korban. O que esse korban era tão importante assim para poder sair do Egito, né? Por que não podiam sair do Egito pulando essa parte do korban, né? Como entrou esse korban no meio da história? Esse korban, ele tem uma coisa muito especial, que ele é a única mitzvah da Torá que, se você perdeu ela, você tem outra chance de fazer. Porque no segundo, quando eles estavam no deserto já há um ano, eles tinham que fazer esse korban de novo, e tinha algumas pessoas que estavam impuras, e eles chegaram para Moshe: a gente não pode fazer como nós estamos impuros, a gente está também, a gente quer fazer esse korban. O Pesach Sheni. O Pesach Sheni era, sem até o Hametz, era fazer esse korban aqui. E que tem essa história, a gente nunca viu isso. Alguém não fez Sukkah na época de Sukkot, ele não tem segundo tempo, ele não tem segunda época. E você não fez outra mitzvah, você perdeu. A Vazmanó, bateu o korbanó, passou a hora do sacrifício da reza, você perdeu ela. Esse aqui, Deus te dá uma prorrogação. O que é tão importante aqui nessa mitzvah? Então o Midrash quer dizer que essa é a luta contra a idolatria, que é um tema principal no Humash, na Torá. O tema da idolatria. Você lutar contra a idolatria, contra a cultura ruim, contra coisas ruins, contra o mal. Isso está simbolizado nesse animal, que esse animal era a divindade egípcia. Para o povo de Israel sair do Egito, eles tinham que fazer uma coisa que a mão deles já tremer, que é matar na frente dos egípcios a divindade egípcia. É você queimar a bandeira do Irã, não nos Estados Unidos, dentro do Irã. Você está numa praça pública no Irã e queimar a bandeira do Irã lá. É a coisa que a maior profanação, ou um crime contra o Estado e contra a religião egípcia, era fazer isso. Quer dizer, às vezes, para você conseguir aceitar, receber a coisa nova, que vão ser 3 meses depois vão receber a Torá, e receber coisas novas e subir espiritualmente, você precisa aplacar, às vezes, a cultura ruim, algo ruim que está ou na tua casa, na tua sociedade, no teu grupo, na tua comunidade. Você tem que primeiro fazer uma guerra total em relação a alguma coisa. Você tem que primeiro não aceitar uma situação, e isso é o que aparece no Midrash, na literatura rabínica, sobre esse korban, sobre isso, que essa é a condição que tinha. Antes de você seguir adiante, por isso que no deserto eles pedem para fazer esse korban, porque esse korban é uma coisa principal na Havaiá, na experiência judaica. Na experiência judaica. Isso que traz o Midrash também, né? Que está escrito, hoje teve de manhã no Brit Milá, que a gente falava, tradução, que o Pasuk é uma alegoria do profeta, dizendo que você estava no Egito sem mitzvot, de acordo com a explicação dos nossos sábios, e Deus então deu 2 mitzvot importantíssimas para dar condição espiritual para o povo de Israel merecer a redenção do Egito. Uma das mitzvot foi o que a gente está vendo agora, que é o korban de Pesach, o sacrifício
pascual, né? Como se traduz. Sim. E o segundo é o Brit Milá. Sim. E isso se conecta também com o que você está falando também, que realmente o Brit Milá também é a luta contra a cultura ruim. Também o Brit Milá é feito como representando, tirando as cascas, né, descascando as mal culturas também. Sim. O segundo ponto que eu queria colocar aqui também, até completamos esse primeiro ponto ou não completamos? Já completamos. Completamos. Então o segundo, só para completar, então, se a gente colocava isso na verdade, então, a mezuzá, né? O Corban acabou virando mezuzá também, que você coloca na entrada da porta, para dando proteção para o povo de Israel. Tinha uma moça que, quando eu era pequeno, ela trabalhava em casa de muitas famílias, e ela sempre dizia que ela gostava de trabalhar na casa dessas famílias que tem um termômetro na porta, que parece que pessoas muito boas. Ela não entendia o que era mezuzá, era um termômetro que estava na porta. Na verdade, o que eu me lembrei agora também da mezuzá, o famoso Midrash, é importante também, né? Do Unkelus Ben Clonimus. Está escrito que ele era sobrinho do Queisar, do César, né? do famoso de Roma. E ele resolveu se converter ao judaísmo, e o tio dele ficou louco da vida, mandou soldados para trazerem ele de volta para casa. E ele convertia todos os soldados? Todos os soldados que chegavam para ele convertia eles. Sim. Uma das conversões mais fortes que foi no final, né? Já que não conseguiam mais segurar ele, sim. O tio falou para ele: olha, vocês vão lá, seguram ele à força e não conversam com ele, porque o homem tem uma didática, uma retórica terrível. Vocês não falam nada, é pegar e levar. Então eles foram lá, pegaram, levantaram e foram levando embora. Quando estavam saindo da casa, ele deu um beijo na mezuzá. E aí perguntou. O chefe lá não aguentou e perguntou: o que é isso, né? Ele falou: não, isso é... Não, o que é isso? Me conta o que é isso. Ele falou: isso é uma mezuzá. O que é uma mezuzá? Ele falou: olha, quando vocês estão no exército, né? Então o soldado, ele vai atrás, e quem está protegendo ele, o soldado pequeno protege o comandante maior. Aqui é o contrário. Deus fica fora de casa, que é a mezuzá, protegendo a gente dentro de casa. Quer dizer, Deus se comporta como um pequeno soldado perante nós para proteger a gente. Esse é um ótimo lateral para falar com um legionário romano. Exatamente. Essa foi a inteligência dele, porque um legionário romano, o que exatamente mais onde pega. Como fala aí, abelhas, né? A ruga, os calos deles. Os calos deles. Pisar no calo, vocês vivem de maneira. Você vê, e a gente no judaísmo é o contrário. Na hora que ele falou isso, toda a legião romana lá também de novo se converteu pro judaísmo também. Sim. Isso a gente vê talvez é o que representa a grandeza, né, da mezuzá, que vem representar, na verdade, realmente a proteção de Deus externa, né, dentro, fora da casa, apesar que a gente tem que se lembrar sempre também que a gente não vive de talismãs no judaísmo, né? A mezuzá vem lembrar a gente a presença divina de Deus, e não servir como um talismã que não tem nenhum valor. Quando a pessoa entra em casa, dá um beijo na mezuzá, lembra de Deus, faz a vontade de Deus, procura trabalhar a Deus, isso automaticamente cria uma proteção para ela em termos do comportamento dele. É um aplicativo que não abre, você toca nele para lembrar. Outras coisas. Não é que não tenta tocar nele para abrir algum aplicativo, não vai abrir nada. Exatamente. Eu tenho. Inclusive no judaísmo se costuma, todo lugar que você entra que tem uma mezuzá, dá um beijinho, né? Eu lembro uma vez, quando eu fui levar a minha filha uma vez aqui ela estava se sentindo mal, fui no médico, tinha um monte de porta, toda porta que ela ia, ela estava no carrinho, ela botava a mão e ia beijando. Então, assim é a mezuzá. Mas tem que lembrar que no judaísmo não é talismãs, no judaísmo não tem magia negra, né? No judaísmo o que funciona é a parte interna da pessoa, como a pessoa se comporta perante Deus, e as mitzvot, no final das contas, vêm despertar, né, a maneira como a gente trabalha perante Deus. Então, esse é o Corban Pesach. Na verdade, tem muito mais o que falar ainda, mas como o tempo está curto, então, a gente vai agora, então, terminar. Para vocês todos, um Shabbat Shalom também, shalom. E a gente conversa semana que vem.